Fala aí, meus caros ouvintes, aqui quem tá falando é o Gui Tellini, atualmente fã dublador da Voice Players, ator e por enquanto atendente de telemarketing, o que é bem zoado, mas a gente faz o que pode. Tá bom. E essa é a grande estreia do nosso primeiro grandioso podcast e também o nosso aniversário de 100 inscritos. Parabéns! E por agora é pouco, mas a tendência é que cresça muito mais. Hoje o nosso podcast ele vai ser curto, devido à proporção que o canal tem nesse momento. Tem o meu grande parceiro, meu braço direito dentro da Voice Players, que é o Davi Pato. Davi Pato, se apresente para nós de um jeito assim, ó, brabo, cara. Saudações penosas, queridos que estão assistindo agora o podcast. Sou eu, Davi Pato. Eu também sou fã dublador da Voice Players! E vamos agora acompanhar esse podcast. Aniversário de 100 inscritos. Vai ser maravilhoso. Estamos aqui com o nosso querido convidado que também nós já trabalhamos com ele. Gente boa pra caramba. Olha que bacana. O nosso querido Samuel. Ele é produtor de jogos indie, não é? Além também de ser auxiliar de segurança. Cara, escreve livro. Olha que legal. Ele é supimpa. O negócio é outro nível aqui. Fala aí você, Samuel. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Sinta-se em casa. E aí, galera, beleza? Aqui é o Samuel do canal Coisa Idiota, criador de Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 2 Remake, 3 Director's Cut e agora fazendo também um próximo futuro projeto, Resident Evil 2 Remake Director's Cut. Bem, eu me sinto honrado, não importa se o canal é pequeno ou não, eu gosto de participar. Que lindo, cara. Principalmente para falar dos projetos, para falar também a respeito um pouco também de como que é a correria, a vida, que todo mundo acha que é moleza, mas não é tão fácil assim, né? É verdade. Aproveitando aí essa deixa, né? A gente tem que ressaltar que além de todos nós aqui sermos criadores de conteúdos, né? O Samuel, ele tem um pouco a mais de inscritos, ele já tá com uma média de quase 1000. Acredito que até o final desse ano ele consegue. O nome dele é um pouquinho complicado, né? Samuel Roiveld. O quê? Como? Roy alguma coisa. Tá? Mas, tirando isso, a gente trabalhou com ele sim no remake do Resident Evil 3. Assim como ele está crescendo, né? Ele tem a vida dele fora do YouTube, do canal dele. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessa jornada dele, um pouco do canal Coisa Idiota, que eu conheci por acaso também. E vamos conhecer um pouquinho sobre o Samuel, saber como que é ele, o que ele tem para oferecer nesse mundo de games, o mundo artístico, porque não deixa de ser uma arte. É verdade. Até a gente vai bater um papinho, como já diria um youtuber, crocante, pra gente poder gerar algum conteúdo bem bacana. Legal! Então eu vou começar, só uma pausa aqui, gente. Isso a gente não falou, tá? Mas o nome do podcast é Fandubbercast, né? Ou Fandubbercast. Seria o podcast do fã dublador. Eu entendi a referência. Então quando acabar o podcast, eu vou gravar um trecho falando o nome do podcast, né? Pra gente poder usar na edição, porque eu esqueci disso, porque eu não vou mentir não, tô um pouco ansioso e tô feliz de estar dando continuidade nesse projeto, tá? É claro. Eu também, cara, no improviso é tudo mais difícil, cara. Quem sabe faz ao vivo. Quer dizer, às vezes não. Podem ficar tranquilos, respirem, falem devagar, qualquer coisa aumenta a velocidade da voz no editor, mas fala de boa. O miserável é um gênio. Fala como se vocês fossem aquele cara do Tá Dando Onda, sabe? Eu posso ajudar, eu só não posso ver sangue. Cara, a gente vai falar igual o frango. O frango. Vai ter um Cadu, né? Mas tá bom. Beleza? Bom, então para começar, falando com o Samuel, youtuber, onde o canal dele, o nome do canal é Coisa Idiota, mas o que ele faz não é uma coisa idiota, pelo contrário, além de ser uma ideia muito original, muito divertida, é algo interessante e novo, e ainda trazendo um conteúdo que desculpa, né, é a minha empresa favorita de games, mas que a própria Capcom não trouxe, aquele Resident Evil Remake, o original da Capcom, apesar de eu ter gostado muito, faltou algumas coisas, né? Me vejo obrigado a concordar com o palestrante.
palestrinha. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é os projetos Demake e o conteúdo do canal Coisa Idiota. Samuel, fala pra gente assim um pouco sobre o canal Coisa Idiota, né? Por exemplo, qual foi a sua ideia, como você teve a ideia de fazer esse canal e como você chegou a essa ideia de começar a produzir esses jogos indies, né? Feitos pela engine do RPG Maker. Então, Guilherme, o canal, na verdade, ele nunca foi feito no intuito de games. Eu e a minha namorada tínhamos pensado em fazer um canal entre a gente pra se divertir, fazer bobagem mesmo. Os nossos primeiros vídeos eu deixei lá de propósito, são vídeos meus e dela, né? Onde a gente tá junto, conversando, fazendo coisas sem muito intuito, né? De trazer público nem nada. Era uma coisa mais divertida, uma coisa entre a gente. Porém, quando lançaram Resident Evil 2 Remake, eu fiquei muito ansioso, muito mesmo. Comprei meu PlayStation 4 por conta do Resident Evil 2 Remake. Fiquei muito feliz quando joguei. Obviamente, reclamei do cenário B ser todo cagado. Eu acho que como qualquer outro fã, né? Mas como o jogo tava bonito, tava legal de ser jogado e tava, vou dizer em palavras, né, estranhas, mas tava gostoso de jogar Resident Evil de novo, eu fiquei muito feliz. Eu também. E eu falei, vou torcer pra que ano que vem eles anunciem o 3. E assim eles fizeram, né? Lançaram Resident Evil 3, o trailer, tudo, me deixou extasiado. Falou, meu Deus, eu preciso comprar esse jogo. Uma coisa que eu não falei foi que eu comprei a mídia física de Resident Evil 2. Olha que legal! E eu não pude comprar a mídia física de Resident Evil 3, mas eu comprei na pré-venda, paguei 250 pila. Fiquei muito feliz, falei, não, agora eu vou jogar. Tanto é que no dia que o jogo foi liberado pra gente, eu baixei na mesma noite, quando deu meia-noite, eu fiquei acordado e joguei pelo menos 1 hora do Resident Evil, mesmo tendo que ir trabalhar no dia seguinte. Caralho, o maluco é brabo. E pode parecer besteira, mas eu tava super entusiasmado, joguei 1 horinha ali, pareceu que eu tava num sonho. Que lindo, cara! E como eu só tinha jogado 1 hora, pra mim o jogo tava muito foda, tava muito bom, não sei o que, mas eu não tava percebendo os erros que Resident Evil 3 já tava logo de cara dando, né? Porque eu tava muito ansioso. Será? E inclusive eu até eu tinha gravado uns vídeos pro canal de eu e minha namorada jogando. Esses vídeos não existem mais, eu cancelei esses vídeos, eu excluí esses vídeos. Na verdade é um adendo interessante a gente colocar ali. Sim, pode chamar de Gui mesmo que é mais fácil. Tá bom. Até porque Gui Tellini é o meu nome artístico. Olha que bacana. O cara é bem modesto, né? É brincadeira. Realmente, quando lançou, eu joguei o 2 um pouco depois, porque eu ainda não tive esse prazer, né, de pegar o meu... Eu não sou caixista, mas eu prefiro um Xbox One. Nada contra o PlayStation 4, ótimos exclusivos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E ótimos jogos ao longo de todos esses anos. Mas eu joguei o 2 e eu fiquei assim... Quando eu vi o 3, parece mentira. Mas eu fiquei muito emocionado. Falei, mano, é a minha infância. Porque o meu primeiro contato com Resident Evil foi o 3, foi o Nemesis, né? Quando eu vi aquele trailer, com certeza a gente ficou do mesmo e falou, mano, eu não acredito, né? Eu não sei você, mas o primeiro contato que eu tive com Resident Evil, eu tinha 2 anos de idade. Faz tempo. 2, não, talvez um pouquinho mais, uns 4, né? Porque... Velho! Um pouquinho só, né? Eu vou fazer 27 aí. Mas foi o primeiro contato. Então, quando eu vi o seu projeto do 3, eu falei, mano, que projeto legal. Porque eu já tinha jogado Resident Evil no RPG Maker, claro, não tô desmerecendo o seu trabalho, né, o seu projeto. Até porque foi outra pessoa que criou, eu não lembro o nome dos caras, mas vocês não tinham canal no YouTube, porque era 2000 e pouquinho, foi quando, na época, era o RPG Maker XP. Faz tempo. Era RPG Maker 2000. E era um jogo por turno, era bem legal. Eles ainda acrescentavam alguns modos secretos, tipo a campanha do Wesker, a campanha do Bravo Team, né, do time Bravo. Então quando eu vi o seu projeto, eu falei, mano, top. Cara, eu vou aproveitar agora também para poder falar um pouquinho que quando eu vi o projeto do Samuel, né, que eu fiquei sabendo do projeto do Samuel quando o Guilherme falou comigo, que foi quando ele disse que tava precisando de dubladores para aquele jogo.
Cara, quando ele falou que o Resident Evil Remake, porque eu não sabia que ele era feito no RPG Maker, né? Que ele seria um jogo RPG Maker. Acho que não! Cara, quando ele falou que o jogo era RPG Maker, meus olhos, cara, brilharam. Caraca. Porque eu sou um grande fã de vários jogos que são realmente de RPG Maker, tipo Wadanohara, Mugeko Castle, Mad Father. A maioria são jogos de terror, mas também aqueles outros joguinhos que a gente sempre jogava, que é, poxa, a pura coisa do brasileiro aqui, a gente não começa não começa com PC bom. É verdade. Então, tipo, o que eu tinha pra jogar era os RPG Maker. E quando eu fiquei sabendo do Resident Evil Remake, cara, foi maravilhoso. Eu fiquei muito, muito feliz de trabalhar nesse projeto. Eu queria saber do Samuel, você pode continuar também, mas tipo, além depois, pode me dizer se você tem outros projetos pra fazer no RPG Maker, cara, porque terminar o Resident Evil Remake me deu... Nossa, agora falar dele me deu saudade de jogar de novo. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Seguinte, só voltando, né? Eu tinha falado que eu tinha feito vídeos do Resident Evil 3 Remake, só que esses vídeos não estão mais no canal porque chegou uma parte do jogo que eu não tava mais curtindo. Então eu desisti. Eu falei, não, chega! Não dá, não vou gravar, vou zerar só porque eu já tô aqui mesmo, zerando, né? Logo menos eu dou minha impressão, né? Eu falo o que eu achei do jogo lá no canal mesmo. Esse vídeo nunca chegou ao ar. Nunca nem vi. E minha namorada tava comigo, ela falava pra mim, né? Meu, você não tá feliz, né? Eu falei, claro que não. Eu tô muito triste, olha o que fizeram com o meu jogo. Que porcaria, hein? Tipo, tudo que tinha dado errado no Resident Evil 2 Remake, eles replicaram ao quadrado no Resident Evil 3, né? É um jogo curto, linear, chato. É muito chato! Eu gostei do Carlos, gostei de algumas coisas, mas, sabe, um pé no estômago, um chute, assim, bem dado. E eu fiquei muito triste, né? Eu não estou suportando mais. Aí minha namorada falou pra mim, por que você não faz o seu? Porque na época eu já fazia outros projetos. Meu primeiro projeto foi feito num outro canal. Eu tinha um outro canal que não foi pra frente, aquele canal eu deixei pra lá, né? Que era um canal de jogo mesmo. Esse canal acho que já nem existe mais, já nem lembro se ele ainda tá no ar, ao vivo, né? Será? E o meu primeiro projeto era um jogo de terror, tipo esses jogos de RPG Maker que você jogou quando menor, né, digamos assim. Eu era muito, mas muito fã daquele Ibi, né? O quê? Como? Eu não sei se eu tô pronunciando certo, porque minha memória já não é das melhores agora. Não tô lembrado, não. Mad Father também, eu gostava. Mas eu gostava muito daquele do Demônio Azul, a Oni. A Oni, nossa, também... a Oni era perfeita. Nossa, cara. Muito eu adorava a Oni. E eu falava, tipo, eu vou fazer um jogo tipo a Oni, só que focado totalmente no terror. E com uma história tipo Silent Hill. Porém, esse jogo nunca foi pra frente. Até lancei uma demo, tudo, mas o jogo ele não chegou aí pra frente, né? Ele tava muito inicial ainda, então, tipo, meio que eu desisti no meio do processo. Minha namorada já tava, tipo, uns 6 meses comigo já. Ela falou, por que você não faz o seu jogo? Tipo, eu vejo você fazendo outros jogos, por que você também não faz o seu próprio Resident Evil 3? E eu falei, legal. Bem louco. Meu primeiro Resident Evil 3, digamos assim, porque ele tem, digamos, etapas, né, betas, como a gente vê muito nos Resident Evil já atuais, né? Eu ia comentar exatamente sobre a mesma coisa que você, acabei me perdendo, justamente porque eu tô muito empolgado. Mas vamos lá, Resident Evil 3 Remake realmente foi meio decepcionante. Porém, olha só, não sei se você vai concordar comigo, né? Mas, na verdade, por tudo eles trouxeram a mesma essência do clássico. Você fala, pô Gui, mas tá defecando pela boca, né? Já diria o grande Gil Brother. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Mas se você parar pra analisar de uma forma, o que o 3 original oferece de profundidade na história? Estou lhe respondendo, não sei. O 3, o Nemesis, é o meu preferido da geração do Play 1. E sempre vai ser. As músicas, a trilha sonora, o cenário, o Nemesis estourando a janela da delegacia e eu quase me cagando de medo. Cagão sem exceção. E a única coisa que me assusta até hoje de jogo de terror. Mas assim, ele tem a mesma proposta. É um jogo curto, linear, né, dentro da franquia. E se você para analisar o próprio Nemesis original, ele era um shooter, né? Era um, tipo,
Ele só não era mais shooter, porque ele tinha a mecânica do 2, né? Um pouco mais... Não. Inclusive, quando eu ouvi aquela música, eu chorava de medo. Tá? Mas isso eu tinha, acho que 4 anos. Na verdade, Davi, eu acho que isso é um comentário que você tinha que expor. Ah, tá, pô, perdão. Tava dizendo ali no chat, rapaziada, perdão, que não existe criança que não tem medo dessa introdução, cara. Eu já vi essa introdução quando eu já era... Eu já tinha, tipo, sei lá, 14... Eu agora tenho 18 anos, mas eu tinha 14, 12 anos. Quando eu vi essa introdução, meu irmão, deu calafrio, cara. Não tem como, não. Mas se tiver na hora, é perigoso até na calça ele cagar. A capa acertou perfeitamente naquela introdução. Nemesis me dá medo até hoje, cara. Eu tenho pesadelo com esse cara. Stars. Tá vendo? Posso falar uma coisa, já que vocês estão falando de nostalgia? Eu joguei muito Resident Evil 3 quando eu era menor, né? Digamos assim. Faz tempo. Só que tem o Resident Evil 3 clássico. Tinha pelo menos uns 6 anos que eu não jogava. E eu peguei pra jogar, tipo, recentemente. Eu comprei um PlayStation 1, né? Aqueles emuladores de PlayStation 1, né? Pra jogar em outros lugares, na televisão, com controle, sem ser no computador, sabe? Pra me sentir jogando PlayStation 1. E aí eu fui rejogar e eu morri. E morreu. Pro Nemesis. E eu fiquei pensando, nossa, mas eu não lembrava que ele era tão difícil. Porque eu tava tão acostumado com as dificuldades dos jogos atuais, que são mais fáceis, são mais acessíveis a novos jogadores, que quando eu tentei matar o Nemesis, eu morri. Pô, cara, de novo! E não por nubice, mas porque, tipo, eu não tava acostumado. Os esquemas eram outros, troca de câmera ainda me dava aquele estranhamento, porque você tem que ter um costume, né, com essas trocas de câmera, não é... Como todo mundo diz, fácil. É um pouco esquisito, sim. Mas eu gostava muito, cara. Bem louco. Eu não vou falar pra você que não. Eu adorava a troca de câmera. Inclusive, eu ficava morrendo de medo quando o Nemesis estava indo atrás de mim. Eu não sabia pra onde correr. E era incrível. Mas Resident Evil 3, pra mim, é o meu jogo preferido também. Então, cara, olha só pra você ver, né? Então, o 3D, mas ele é muito nostálgico até hoje. Parece mentira, tá? Pra quem tá ouvindo, mas não é. Mas eu acho que o 3 eu fechei mais de 100 vezes. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O 3, ele tem tudo... Assim, eu gosto muito do 2, do original, do remake também. E as músicas, eu lembro, mano, pra época era muito assustador. Principalmente o gráfico. Eu acho que o gráfico... Ele envelheceu bem, o 3, né? Eu acho que o 3 envelheceu bem. E por mais que eu gostava do 2... O único que eu acho que não envelheceu muito bem foi o primeiro. Todo blocudo, né? Então, eu ia falar disso. O 1 é muito legal. Eu gosto muito de como o 1 se desenvolve. E eu não sei você, mas o Wesker, o Albert, né? No caso, é o meu personagem predileto da franquia. Eu não posso falar o mesmo. Minha personagem favorita é a Claire. Mesmo o meu jogo preferido sendo Resident Evil 3. Eu acho que ela é a personagem mais humana da saga. Por isso que eu gosto tanto dela. Eu aprofundaria mais a sua visão. Eu diria que a Claire é a versão feminina do Chris mais humana. Será? Porque eu sinto o Chris no 1, por mais que ele é raso, né? Mas eu sinto ele mais humano, por quê? Porque ele se preocupou muito com a Rebecca, né? No primeiro. Não sei se você sabe, mas a verdadeira história é que o Chris ficou preso o tempo todo lá embaixo e por isso ele ficou puto e socou pedra em Resident Evil 5. Eu entendi a referência. Também tem outra história que ele apanhou do Wesker no Code Verônica. No Code Verônica, né? Claro. Vamos, por favor, acalme-se, senhores. Não vamos chegar a falar do Resident Evil 5, porque zumbi de moto não dá pra aturar, não. Aí você já tocou num ponto complicado, porque o 5 é o meu preferido. Da geração 4, 5 e 6. Sendo 6, pra mim, o pior. É muito chato! Eu gosto muito do 4. Não, o 4 é muito gostoso de jogar. Que delícia, cara! Se a gente ignorar toda a história, ele é ótimo. O 4 é maravilhoso. A mecânica, a ideia que a Capcom trouxe. O cenário, ele ainda tem todo... Te vou ser picadinho! Tudo é muito legal. A gente já até mudou de assunto, né? Isso é o bom de podcast. A gente tá conversando e já mudou de assunto. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. O 5, na verdade eu gosto muito dos Revelations também, mas o 5, na minha concepção, muito gostoso de jogar. E eu acho que ele é um encerramento de arco, né? Dos Wesker, Chris e Jill, os Stars. É um encerramento de arco. Eu acho que o problema do 6, e eu vou dizer uma coisa que eu sou muito sincero, a melhor campanha pra jogar do 6 é o Leon, a melhor história é o Chris. E aí sobra o resto pro nada, né? Estou lhe respondendo, não sei. Assim, a campanha da Ida é divertida, não posso mentir, é um Separate Ways
evoluído. Apesar que o Separate Ways é melhor. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Mas o Jake Miller, desculpa, eu fechei o 6 e eu joguei com a Sherry Birkin, mas não joguei com o Jake. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Quem estiver me ouvindo agora e quiser ficar bolado comigo, pode ficar, porque pra mim o Jake é uma tentativa da Capcom trazer o Wesker de volta e falhou. Você é vergonha da profissão! O Jake não tem 1% daquela modalidade, né, daquela pose, aquele estilo que o Albert tinha. Não tem. Sumiu! Aí ele coloca aquele óculos nada a ver, tipo, que não combina com o estilo dele, e o cachorro tá latindo de fundo. Olha o cachorrinho, filho da puta. O 6 me decepcionou em muitas coisas. Eu acho que tinha que ser Chris e Leon, campanha pegada Leon. E depois você fechava, você abria a campanha da Ada. Olha, já que a gente tá falando dessa nova geração aí, eu gosto muito de Resident Evil 4 porque ele é o mais focado no terror. Muita gente vai olhar pra mim e vai falar, não, tá doido? Terror Resident Evil 4? Não! Mas ele tem terror sim. Tem momentos tensos. O cara da motosserra, por exemplo, quando você joga pela primeira vez, dá um gelo na barriga. Até hoje, né? O regenerador, quando você joga, você também fica tenso. Hoje em dia, você já tá calejado de saber, sabe todos os esquemas, porque Resident Evil 4 foi tão jogado por todo mundo, sei lá, o Master Reset não descobriu uma nova maneira de zerar o jogo de olhos vendados, com os pés, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Tá sendo feito errado. Ao contrário de muitos fãs, eu gosto de todos os Resident Evil. Eu também. Inclusive do Operation Raccoon City. Eu nunca joguei Operation Raccoon City, tá? Então não posso dizer. Eu gosto mesmo ele sendo feio e tendo problemas na história. Eu gosto do 2, mesmo ele sendo ridiculamente fácil. Eu gosto do 3 sendo meu favorito, porque ele tem o Nemesis e porque a jogabilidade dele te permite jogar várias vezes por causa do fator replay. A escolha que a Capcom perdeu a oportunidade de reutilizar no remake foi uma coisa assim que eu fiquei... Inclusive, quando eu vi o Brad zumbi, falei assim, não é possível, cara, eles não fizeram isso. Cadê o Nemesis? Cadê a Jill na RPD? Sumiu! Eu fiquei me lamentando, mas eu posso dizer com clareza que uma coisa que eu tava esperando muito, e eu concordo com tudo que aquele nosso amigo Felipe Ramos falou no vídeo dele. Eu gosto do remake. O problema é que chega um momento do jogo, por exemplo, quando eles chegam ali perto da Clock Tower, eu já paro de jogar, porque não tem mais graça. Dali pra frente o jogo vira um corredorzão, onde não tem mais Nemesis, e o jogo, pra você ter uma noção, Resident Evil 3 clássica, Resident Evil 3 Nemesis, e não tem mais Nemesis. Eu acho que depois de uns 50 minutos de jogo, o Nemesis morre. E aí o resto dos 40 minutos, que é menos, né, do que a outra parte do jogo, você fica correndo pra lá e pra cá, lutando contra um cachorro, que é o Simons, não é o Nemesis pra mim, é o Simons. Eu entendi a referência. De uma maneira zoada, sabe? Eu não gosto mesmo. E, inclusive, quando eu tava fazendo o meu demake, como eu tava falando dos betas, né? O meu primeiro projeto, ele ia ser totalmente fiel. Ele ia ser igualzinho. Tanto é que o início do projeto, o início do jogo, é exatamente igual ao clássico, tendo pequenas alterações. Porém, aí eu pensei, mas não seria da hora ver o Marvin na delegacia? É verdade. Mas não seria da hora se isso ou aquilo acontecesse? Mas não seria da hora o Nemesis quebrar a parede do Resident Evil 2, já que ele não fez no remake, sabe? Essas coisas. E aí eu comecei a mudar o projeto. Mas eu fiquei com puta de um cagaço de as pessoas olharem e falarem: "Ei, porcaria, hein? Nossa, mas o cara tá mudando muito. Vai fazer merda. Olha o cara aí, ó." E quando eu consegui mudar e fiz do meu jeito, fiz do jeito que eu esperava que fosse o Resident Evil 3 Remake. Inclusive, peguei ideias do Resident Evil 3 Remake e coloquei lá a aparição do Carlos com a bazuca no Nemesis, ou, sei lá, algumas falas, algumas conversas legais que o Resident Evil 3 tem, da Jill e do Carlos, né? Pra mim, tem algumas coisas legais, sim. Porém, eu peguei só as coisas legais. Olha que bacana. E aí as coisas que eu achava chato eu ignorei. Nunca nem vi. Inclusive coloquei a Minhocona, que eu acho o chefe legal. Coloquei o Nemesis com lança-chamas, que eu acho da hora demais no Resident Evil 3 Remake. Coloquei ele com a minigun, que era uma arte conceitual que tinha no Resident Evil 3 Remake, mas não foi para a versão final.
e outras coisas mais, né? E eu falei, se o pessoal curtir, eu faço 2. O problema é, no começo, deu muito trabalho. Pra chamar a atenção da Monique e de outros youtubers, foi muito sofrido. Eu tive que ficar comentando, mandando e-mail. Tanto é que aquele Resident Evil que vocês comentaram, o Resident Evil Rebirth do RPG Maker, eu conheço, na verdade, o cara que fez o jogo veio atrás de mim. Caracas. Ele falou assim, mano, eu vi que você fez um Resident Evil 3 Remake também, igual eu fiz com o primeiro jogo. A gente conversa ainda às vezes. Tudo bem que eu não consigo mais conversar tanto ultimamente no WhatsApp, mas é muito legal quando você conhece outras pessoas que têm a mesma ideia. E eu fiquei muito feliz quando a Monique falou do meu projeto e tudo mais, aquilo foi um sonho realizado, sabe? Que lindo, cara! E não tem como negar a minha felicidade quanto a isso. Então eu fiz o Resident Evil 2 Remake. E pra meu azar, né, eu fiz o Resident Evil 2 Remake pensando muito na ação. E por isso eu acho que ele não ficou tão bom. Desculpe! Na verdade é até interessante você comentar isso. É porque a gente começou a falar de outra coisa, saiu do assunto principal, né? Era o Evil Biel, né? E o Caio, não era Caio Castro, mas era Caio Biohazard. Era um negócio assim, né? Que eles fizeram 2. Eu joguei as 2 versões e a primeira era muito legal. E é até interessante saber que eles falaram com você, porque aquela primeira versão é do RPG Maker 2000 mesmo, né? E ele é totalmente RPG japonês, né? Em turno. E eu lembro que quando você fechava o jogo, além dos capítulos secretos, tinha aquele modo batalha, né? Que você já era o modo do Nemesis, que você enfrentava todo mundo com Nemesis. E, cara, é uma pena mesmo que com o lance dos outros Resident Evil, o remake, que a Capcom meio que fez as pressas. E a culpa disso tudo é por causa daquele Resistance, né? Não sei se você sabe disso. Que merda, sabia não? A culpa de tudo aquilo é do Resistance, porque o 2, ele é vamos falar assim, uma releitura, uma concretização do Resident Evil 1.5, né, que é o beta do 2. Muita coisa ali eles reaproveitaram. Do Nemesis eu não sabia que ele usava uma Gatling Gun, mas era tudo uma beta. E o 3, eu já esperava uma coisa grandiosa, né, por causa que o 3, assim como você, marcou muito, né. Então quando eu joguei o seu 3, que era o Remake, o 2 eu não fechei ainda naquela época, tá. Aí eu jogo o Director's Cut, que já vai estar 100%. Mas quando eu vi o 3, eu falei, mano, ele colocou tudo que tinha que ter no remake, né? E colocou mais um pouco. E eu achei, e eu não vou mentir, eu achei assim que é um pouco difícil, né? Eu fechei ele nas 2 dificuldades, no Easy e no normal. Joguei no Easy primeiro pra conhecer, depois passei pro normal. Tá bom. Eu achei ele um pouco mais difícil, e uma coisa que mata muito é que até conversei com você na época, não sei se você lembra, que a engine do RPG Maker, ela é meio bugada, né? Porque a hitbox do zumbi te acerta, às vezes na diagonal, você nem tá perto dele. Cansei de morrer que o bicho me acertou e eu não tava nem do lado dele. O RPG Maker, ele é muito limitado. Infelizmente, ele não é uma engine como Game Maker, Unity, ou até mesmo como, sei lá, uma outra, qualquer engine que faça jogos já focados nesse sentido, né? Ela é uma engine, infelizmente, muito limitada. Tanto é que eu tô fazendo o Resident Evil 2 bem mais fácil. E uma coisa que eu tô pra comentar é que quando o Resident Evil 2 for lançado, eu vou fazer uma versão, uma correção no Resident Evil 3, para deixar ele mais fácil no casual, no normal. Porque muita gente desiste de zerar o jogo pela dificuldade. Então, diminuir dano dos inimigos, por exemplo, é uma ideia. Aumentar a quantidade de munição é uma ideia. E essas coisas vão ajudar bastante, não só para quem tá vindo de primeira viagem, né? Mas também para pessoas que não têm muita experiência, ainda mais com os bugs do Resident Evil 3 Remake por causa da engine, né? Infelizmente, eu concordo com você. Tá isso com você que o que eu tava querendo falar, pra não deixar o assunto morrer, quando você tava pegando os melhores elementos do jogo, é que você conseguiu lapidar o diamante que o Resident Evil 3 já é, cara. É verdade. Agora que você tá dizendo que diminuir a dificuldade da novos jogadores, tipo, você só tá polindo o seu projeto, vai ficar brilhante, cara, é isso que você tem que fazer. Sim, tanto é que quando eu for lançar o vídeo do Resident Evil 2
Remake Director's Cut, eu vou inclusive comentar no comecinho do vídeo, né, falando, ó, gente, tá me ouvindo? Resident Evil 3 Remake tá com uma cara nova, diminuir a dificuldade do normal. Aqueles que quiserem ter dificuldade de uma, sei lá, uma diversão extra, você gosta de ser um sadomasoquista, joga no hard, ou no novo modo, pesadelo, por exemplo, que após quando você zera o jogo, ele é liberado, o modo pesadelo, né, então, tipo, quem quiser jogar nas dificuldades maiores, pode jogar à vontade. Então não vai ter problemas, certo? Não sei. Samuel, agora que você já passou daí pra gente como começou o canal, qual era a ideia do canal, né? A sua ideia dos projetos, além dos remakes que você tá produzindo, né? No caso o Director's Cut, que é um remake de um remake. Quais são os próximos projetos que a gente pode esperar? Inclusive, ainda tem a possibilidade de existir aquele jogo de terror que você postou umas fotos uma vez aí, ou você realmente matou aquele projeto? Aquele projeto Memória realmente morreu. E morreu. Porque eu perdi o projeto. Então, se eu fosse fazer, eu teria que recomeçar ele. Mas, falando de futuros projetos, vai depender muito de como a comunidade do YouTube vai lidar com o remake do 2. Por quê? Eu vou tentar fazer um evento grande para que as pessoas, né, deem likes e tal. Mas eu sempre peço uma meta muito grande. Eu pedi a meta de 500 likes para fazer o 2 e batemos. Parabéns! Mas se o vídeo do 2 não bater os 500 likes também, eu não vou fazer outros projetos, sabe? Eu vou focar em outras coisas, porque são projetos muito demorados e, não vou mentir pra vocês, cansativos às vezes, inclusive até às vezes é chato, não é um processo gostoso como todo mundo pensa, tá? Tá me ouvindo? É um processo onde você tem mais dificuldade, às vezes você tem que, por exemplo, enquanto vocês estão jogando o jogo já bonitinho e tal, eu tô lá jogando a mesma infeliz tela. Isso me deixa nervoso. 50 vezes pra corrigir um bug que eu não sei como corrigir às vezes, porque eu não sou programador. Então eu corrijo tudo na raça, então tudo sozinho, não é fácil, eu fico, tipo, o jogo tem, sei lá, 6 horas de duração pra uma primeira jogada. Eu fico umas 40 horas jogando o jogo pra ter uma noção de como ele tá, sabe? Se tá bom, se não tá, se ele tá sem bugs, né? Se ele não vai ter, sei lá, problemas na segunda jornada, porque Resident Evil 2 tem 2 jornadas, né? Então tem que jogar a primeira jornada com a Claire, depois jogar a segunda com o Leon, depois jogar a primeira com o Leon, depois a segunda com a Claire. E é cansativo. Me vejo obrigado a concordar com o Palestrinha. Quando você tá criando um jogo, é cansativo. E é por isso que eu até peço para pessoas testarem o meu jogo, porque eu não aguento mais olhar para ele. Eu não estou suportando mais. Eu prefiro ver as pessoas jogando do que jogar o meu próprio projeto. Sobre futuros projetos, como eu estava falando, vai depender muito da comunidade. Se, por exemplo, alcançarmos os 500 likes, supondo as melhores das situações, eu estava pensando em fazer ou o Resident Evil Code Verônica, que não tem um remake, né? Inclusive muita gente me pede. Pelo amor de Deus, eu quero Code Verônica. Ou terminar a trilogia inicial fazendo Resident Evil 1, ou um jogo que eu amo de coração, que é o Dead Space. Caraca. Porém, eu tenho uma ideia diferente para fazer o Dead Space. Eu pretendo fazer ele no estilo Metroidvania, tipo Symphony of the Night, sabe? Castlevania. Deus! Vem coisa boa por aí, cara. Só de ouvir Metroidvania. Meu Deus do céu, cara. Falando em Castlevania, é meu jogo favorito, Symphony of the Night, mesmo. Irmão, Dead Space em Nossa, mano. Nossa, continua, por favor. Por favor. Caraca, vou fazer um culto daqui a pouco. O maluco vai transcender, né, a engine do RPG Maker, criando um bagulho completamente novo, né? Dê um prêmio pra esse cara. Dê um prêmio pra esse cara. Não, então, eu tô tentando até estudar uma nova engine pra fazer esse jogo, o Dead Space. E eu não sei se vocês viram, mas saiu aquele Resident Evil Village nos estilos de Castlevania, né? Ah, sim, bem
Pena é que mais não ou deram menos o que continuidade. eu pretendo fazer, entendeu? Só que focado no terror e na sobrevivência. Mas ali, ô Samuel, ele já entra um pouco mais de pixel art, né? A engine dele é provavelmente algum game maker mais moderno, né? Que já melhorou. Não sei se é essa engine, e é muito mais pixel art, né? Então eu acho que um Dead Space em pixel art, ou um Dead Space em pixel art, ou um Dead Space com um gráfico próximo do Super Metroid ou do Symphony of the Night. Aquele 2D mais retrô, sabe? Essa é a minha ideia. É pegar o Dead Space e transformar ele em 2D e também fazer ele mais ou menos como se fosse um Metal Slug, sabe? Por exemplo. Apesar de não combinar, né, o gênero. E isso é legal, né? Eu lembro quando você anunciou que ia fazer o 2 quando batesse a meta de visualizações, de likes, né? Eu acho que bateu ou não bateu, eu não lembro, porque faz tempo já. Faz tempo. Eu não cheguei a criar um jogo no RPG Maker, mas o RPG Maker é muito cansativo. Não sei se você já ouviu falar da engine Mugen, que você cria o seu próprio jogo de luta, de estilo Street Fighter, Marvel vs Capcom. E não é a mesma coisa, não tem a mesma... Na verdade tem uma complexidade, mas não é a mesma. A complexidade daquele é você criar um personagem. E eu não tive o mínimo saco para criar. Mas você acabou de falar pra mim assim, que fez tanto aquilo que você cansou, né? E cara, isso é uma coisa complicada, porque isso acontece tanto nesse Mugen, que você cria o seu jogo de luta, como até tava comentando esses dias com a minha esposa, que é cansativo. A gente tá com um projeto de fansing no canal, né? De várias músicas, mas uma das próximas que vão vir é a do Sonic Adventure, né? Que é a Escape from the City e umas outras lá. E eu cansei de ouvir a música porque eu ficava voltando na mesma parte da música, ouvindo o que ele estava cantando para conseguir adaptar e conseguir sincronizar. Então assim, se para fazer uma adaptação musical você cansa, imagina para programar. E eu sei que o RPG Maker tem que programar portas, tem que programar o cenário, tem que programar as paredes, aonde é sólido, aonde vai ter um item chave. Então eu imagino assim que realmente depois que termina você não quer mais jogar o jogo. Você fez realmente para as outras pessoas, para você não. Exatamente, Gui. E uma coisa que eu posso inclusive comentar sobre, como eu tava falando desse problema de fazer e ter que jogar, eu vou dar um exemplo, mais ou menos para você poder entender como que é o sofrimento. Vamos supor que eu comecei o jogo, fui até a delegacia, deu um bug na delegacia. Eu corrijo o bug. Mesmo que eu tenha salvado o jogo, eu tenho que rejogar ele inteiro, porque aquele save ficou corrompido. Ou seja, você tem que começar do zero, chegar na delegacia para ver se dá o bug. Se deu bug ou não, aí você vai continuar. Aí se dá um bug lá na frente, você tem que voltar do início para jogar. E aí no caso não dá para você salvar antes e carregar antes do bug, tipo assim, bem antes, um pouco antes do bug, tem mesmo que começar do zero. Vou dar um exemplo. Você, sei lá, eu programei a porta da delegacia. Entrou na porta da delegacia, ela vai pro hall, certo? Sim, é outro mapa. Mas né? Vamos supor que... Isso. Mas vamos supor que não vá pro hall, sei lá, pro final do jogo. Aí eu vou lá, corrijo o bug. Mesmo que eu tenha salvado segundos antes de entrar no hall, quando eu for jogar de novo, o hall ele não vai estar, tipo, certinho. Eu vou ter que jogar de novo até lá. E aí é que entra o problema de Resident Evil 2. Porque ele tem 2 campanhas. Eu tenho que zerar a primeira campanha inteira pra jogar a segunda e ver se não tem bugs. E se tiver, eu tenho que zerar a primeira campanha inteira de novo. Pô, lembrei que, olha só, isso aí é um sofrimento bem verdadeiro, porque o próprio Shinji Mikami, quando ele fez os Resident Evil 1, 2 e o 3, ele falou que não tinha mais pique pra jogar, porque ele ficou rejogando o mesmo cenário mais de uma vez. Que ele, inclusive, eu não sei se você sabe, ele era ele testava o jogo, né? Ele tinha os beta testers na época da Capcom, em 90 e tantos, mas ele testava o jogo também pra saber se estava seguindo o que ele imaginou, né? Sim, porque tem que ficar perfeito, né? Ou pelo menos próximo do que a gente acredita como perfeito, né? Aí, o 3 ele só ficou polido mesmo porque eu joguei e rejoguei, e até inclusive falei para um amigo meu, eu falei assim, cara, você vai ser o meu tester. Eu vou jogar, ver se não tem nenhum bug, e depois eu te dou e você se vira para encontrar bugs. Se você encontrar, você tira um print e me manda. Isso do 3, não do 2. Do 3, claro. Inclusive o 2, ele ainda não tá completo, mas eu tô tendo que fazer, por exemplo, eu falo assim pro pessoal, quando eles me perguntam, onde você já tá fazendo, né? Eu chego e falo assim, tô terminando a RPD.
Nossa, mas ainda? Que porcaria, hein? Porque quando eu tô fazendo RPD, eu não tô fazendo tipo RPD cenário A ou cenário B, eu tô fazendo os dois. Tanto pra um quanto pro outro, entendeu? Tanto o cenário A da Claire, quanto o cenário B da Claire, tanto o cenário A do Leon, tanto o cenário B do Leon. Caracas. Então eu tô fazendo 4 cenários em um cenário. Demora, né? Até porque ia ser ruim, né? Se você fizesse o cenário só o A com o Leon e depois só o B com a Claire, né? E são quatro cenários, né? A Leon, B, Claire, a Claire e B, Leon. Não tem isso? Não? Sim, no meu, as histórias inclusive vão mudar. Por exemplo, se você joga com a Claire no primeiro cenário, quando você encontra o Leon num cenário X, ela ainda não conversou com a Sherry. Ela até chegou a ver a Sherry, mas ela não conversou com a Sherry. Mas se você joga cenário B, Claire, quando ela encontra com o Leon, ela já conversou com a Sherry já está com ela, e o Leon até conversa com a Sherry. Então a história muda mesmo, entendeu? São 4 histórias diferentes. Mais uma vez fazendo o que a Capcom não fez, né? Bando de burguês, safado! É muita coisa. Então pensa, são 4 cenários, né? Vamos falar assim, 4 campanhas, e você tem que ficar testando aquilo de novo, jogando as possibilidades. Então eu acredito aí que só vai terminar mais próximo do final do ano, né? Isso, a minha previsão é para agosto, mas por conta de dublagem, por conta de teste, sabe? Essas coisas que demoram mais tempo, demandam mais tempo, eu posso até, infelizmente, adiar o jogo. Então eu não dou um prazo pra ninguém. Eu não falo, gente, vai acabar, sei lá, em agosto, dia tal. Eu falo, gente, talvez em agosto esteja pronto. Vamos ver, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora, Samuel, a gente falou um pouco do canal, a gente bateu um papo sobre os jogos, né, os nossos preferidos dentro do universo do Resident Evil. Mas a gente chega num ponto crucial aqui, que a gente quer saber um pouco sobre o Samuel. A gente quer saber como é o Samuel fora dessa vida louca de programação, de YouTube. O que você pode, vamos falar assim, expor pra gente, entre aspas, da sua vida, para que a gente possa conhecer um pouco mais você, criar uma empatia, criar uma raiva, falar, nossa, que maluco vacilão, o que você pode passar pra gente? Então, Gui, como eu falei, eu trabalho, né, também fora, eu não ganho a vida como youtuber, até porque eu não alcancei 1000 inscritos, meu canal não teve visualização suficiente também para dar monetização, então eu trabalho como auxiliar de segurança. Nos tempos vagos eu amo filmes, meu gênero de filmes de preferido é terror, então eu conheço tudo de filmes, inclusive meu pai, quando eu era menor, tinha uma locadora. Que bacana, olha que bacana. Tinha os filmes em primeira mão, tipo, os filmes iam pras locadoras, eu já tava assistindo. Nossa, velho. Boas épocas, né? Faz tempo. Eu ainda peguei essa época, eu consegui pegar essa época, mas eu era bem pequenininho. Será? Eu ainda lembro de pegar aquele CD de Fuga das Galinhas e levar pra casa. Nossa, Fuga das Galinhas. Cara, eu era da época do VHS. Eu pegava e tinha que rebobinar a fita. VHS, inclusive vale lembrar, né, que eu tinha um VHS do Toy Story, daqueles verde raros, sabe? Que bacana, olha que bacana. Que aqui a Disney tinha aquela coletânea especial, né, de VHS, que era verde, né, vermelho. Eu tinha um do Toy Story. Começava o filme, mostrava aquela tela verde e aquele monte de mensagem que ninguém sabe o que é até hoje. Espero que não seja nada satânico. Então morre, diabo! Já era, Gui, já viu o filme. Você deseja vender sua alma? Não, claro. Toy Story. Eu entendi a referência. Tem aquele meme, né? Que é o Buzz Lightyear, né? Ele fala não, assim... esse é muito bom. Esse é muito bom. Eu entendo de inglês, né? Aí joga o jogo em inglês. Do you give the yes? Yes. Thank you. Tio Pererê. Ele é. Então, eu sou muito fã de filmes de terror. Eu gosto muito do filme Alien, é um dos meus filmes preferidos, mas se for pra falar de ficção científica, sem sombra de dúvidas, um filme que eu assisti 1 trilhão de vezes e reassisto hoje ainda, é o filme O Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. É muito bom, cara. Até hoje, eu acho que não conseguiram fazer um filme tão bom quanto aquele. Tem seus defeitos por conta da época e do baixo orçamento deles, mas se você ignorar isso, é um filme perfeito em enredo, é um filme perfeito na construção do clima, das criaturas. Inclusive, meu sonho era criar um jogo desse filme,
um jogo meu mesmo, fazer um jogo de investigação com eventuais cenas tensas, um jogo mais tipo Detroit Become Human, sabe? Mas com o esquema, com a atmosfera do filme O Enigma de Outro Mundo, sabe? O Enigma de Outro Mundo não é aquele que em inglês é o The Thing, né? É The Thing mesmo? Que é o Alien. É. Esse filme é maravilhoso, né? Agora falando aí de orçamento baixo, né? Filme de terror, Resident Evil. Eu quero levantar um assunto polêmico aqui. Não faça isso. Eu vou levantar, cara. Não faça isso. Vamos sair de um filme cult muito top para um filme que ultimamente tem sido muito odiado nas redes sociais, com razão. Vai falar do novo? Vou falar, vou ter que falar, né, cara? Até porque, me julguem, mas eu gostei do filme. Eu assisti 2 vezes, uma no cinema e a outra em casa, com a família. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mas, Samuel, eu não vou falar vem cá porque você mora longe e também não dá pra vir agora. Mas o que você tem a dizer? O que você acha que você assistiu do Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City? Polêmica. Eu não sei o que você anda fumando pra ter assistido 2 vezes. Eu acho que uma erva amarela, sabe? Eu tentei fazer a combinação, mas só consegui amarela. Mas falando sério agora, eu assisti o filme, Uma porcaria! e eu não gostei, Merda nenhuma! Desculpe! não por questão de orçamento, não por questão de CGI, não por questão de ser um filme arrastado. Eu não gostei do filme pela história. Agora eu vou explicar por quê. Todo filme de Resident Evil, a Mila Jovovich lá, é uma história bagunçada já, certo? E eu não gosto dos filmes da Mila. Eu sou muito criterioso nesse sentido. Mas eu assisti todos os filmes da Mila. Também não Todos, gosto. sem exceção. Eu também. O meu preferido, se fosse pra escolher entre os filmes cacazentos dela, porcaria, hein? é o Resident Evil 2. Se foi pra Porque escolher... tem o Nemesis, tem uma caracterização dos jogos. Aí quando ela começa a entrar no soco com o Nemesis, a gente desliga a TV e passa pro próximo, entendeu? Isso me irrita! Não, mas se fosse só ela dar soco no Nemesis, estava bom. Mas aquele filme, ele começa legal, fica meio bosta, aí fica mais bosta ainda, aí dá uma melhoradinha no Afterlife. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então, o que eu tô querendo dizer, pra tentar entrar no assunto do filme que eu tô falando, é que eles fizeram uma caracterização legal. Eu não me importo do Nikolai ser um personagem bonzinho, eu não me importo da Jill tá usando saia, eu não me importo de algumas coisas, eu faço vista grossa. O problema é que o filme erra muito na questão de enredo. Por exemplo, eles fazem a Alice ser um ET, em outras palavras. A gente tem que pensar que a Alice, o pessoal não aceita, né? Mas a Alice é uma inspiração, né? O Paul Anderson se inspirou na Alexia para fazer a Alice. Coincidência? Acho que não! Tanto que a Alexia e a Alice, né, não tem essa ligação, graças a Deus, né? Porque o filme já tem as suas ruindades suficientes. Mas ela é muito super... a minha cena mais ridícula. Começa o Resident Evil Nemesis, né? Que seria o segundo filme, o Apocalipse. Aí você fala, caraca, é a Jill, ela tá na igreja e tem aquela véia zumbi. Você fala, pô, legal, tá construindo. Aí a Alice entra com a moto pelas vidraças da igreja e você fala assim... porcaria, hein? Tira todo o foco daqui. Eu acho que se você pegar o filme e tirar todas as cenas que a Alice tá e tentar cortar o filme fica bom. Melhor. Eu também penso, acho que você tem razão. E é por isso que eu gosto, entre aspas, de Resident Evil 2, né? E aí que eu entro nessa questão do Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City. Por quê? Não é que tenha a Alice, mas o roteiro é a Alice. Ela é o personagem principal, na verdade, quem a gente conhece, Jill, Chris, Carlos, são coadjuvantes. O que eu tô querendo dizer, pensa comigo, ó. Eles fizeram o William Burke ser, abre aspas, uma inspiração pro Chris, o pai dele, assim, digamos, postiço, né? Eu entendo, eu aceito, mas eu torço o nariz. Igual o Nemesis do remake. Aí o filme, ele é arrastado. Por quê? Ele fica muito tempo falando, olha, as pessoas vão virar zumbis. Elas ainda não são zumbis.
E aí, quando elas viram zumbis mesmo, pra você ter uma noção, tem mais zumbis na mansão do que no filme. Na cidade? Inteiro. Eles não tinham dinheiro pra pagar tanto figurante, foi por isso. Será? Mas é só reutilizar, sabe? Tipo, coloca o mesmo cara, ninguém vai reparar. Não, então. mas vamos continuar. Aí tem o Leon. Eu não ligo para a caracterização física dos personagens. Eu gostei do ator do Leon. Por quê? Não, por quê? Por que eu não ligo? Porque eu acho que é besteira você tentar falar assim, porra, os caras não tiveram dinheiro pra contratar alguém igual e que fosse bom ator. Pobreza pega, como um vírus. Certo? Tudo bem, eu entendo. Mas se ele fosse o Leon, porque pra mim, ele é só um personagem que não sabe o que tá fazendo, que por ser um novato é humilhado. O Leon é humilhado pela Ada? É. Ele é humilhado o tempo inteiro e ninguém escuta ele, ninguém respeita ele no clássico. Ele mesmo fala isso, poxa, porque ninguém me escuta. É verdade. Mas ele tem um tom sério, ele não faz piada. E no Resident Evil 2, ou no Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, que é o 2, ele é o alívio cômico. Mas eu também não liguei pra isso. Eu falei, vou torcer o nariz e vou deixar pra lá. Aí tem aquela cena ridícula, desculpa se você gosta do filme, do cara pegando fogo entrando na RPD. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Não, mas peraí. Vamos lá, existe uma diferença entre ter gostado do filme e não aceitar essas porcaria postalhada que tem no filme. Aquela cena é ridícula. Aquele filme ele tem uma coletânea de momentos e cenas ridículas. Tipo essa que o zumbi entra pegando fogo, ele tá dormindo. Fora que a delegacia, desculpa, mas a entrada da delegacia parece que é daqui na padaria da frente de casa. Porque você abre a porta e você tá na hall da delegacia. Tipo, o caminhão ele entra dentro da porta da delegacia. Não tem sentido isso. E a gente sabe que não tem, porque nem nos jogos a gente vê que a entrada é tão perto do hall, né? Não, sim. Mas o que eu tô querendo dizer, onde eu quero chegar pra dizer que o filme é ruim, é porque assim, ele tem uma caracterização porca, tanto física quanto de personalidade, certo? Nenhum personagem parece ser o personagem dos jogos. Nenhum. Nem o William Burke, que é o mais, abre aspas, fiel que tem ali. E as transformações do William Burke. Eu não ligo de eles não terem colocado Nemesis, eu não ligo de eles não terem colocado Mr. X, mas se o Burke é o vilão, trabalha o vilão. Faz ele, no começo ou no meio do filme, já tá começando a se transformar, e ele ser um empecilho, uma dificuldade pros mocinhos. E o que me incomoda mesmo nesse filme não são as transformações porcas dele, tá? Ele até tem uma transformação legal quando ele tá virando monstro, né? Quando ele ainda tá meio humano, ainda tá legal. Mas aquele CGI todo cagado, infelizmente, eu acredito que por causa das condições monetárias do filme, né? Não rolou. Mas ele é muito facilmente esquecível. Não tô lembrado, não. E ele é muito facilmente derrotado. O filme leva, 15 minutos finais pra fechar, sabe? Na verdade, assim, eu vou passar um leve pano aqui, né? Sem ser o lance do valor do pouco dinheiro. Mas, assim, a ideia como roteirista, tá? O pouco que eu sei de roteiro. Ele quis fazer o quê? Evoluir os personagens, fazer eles amadurecerem, o que realmente é ruim. Por mais que eu gostei, assim, da caracterização, o pessoal ficava o tempo todo falando da Jill, e eu achei que dentro do que tinha ali, ela entregou um personagem legal. Só que a gente percebe uma troca muito gritante de protagonismo, onde o Chris virou o Leon e a Claire virou a Jill. A Jill virou sabe-se lá quem e o Leon virou também não sei quem. Então, tudo é uma evolução. O Wesker, que é o cara mais foda, você sente o quê? Que ele tá virando o Albert, mas ainda assim eu achei ele muito humano, entre aspas, muito aquele herói, aquele vilão arrependido. Eu não quero. O Wesker chorando porque atirou no William Burke, sabe? Esse momento foi um momento que, pra quem estiver ouvindo e não viu o filme ainda, o que eu duvido, isso é um spoiler. Tá me ouvindo? Tipo, não tem sentido, mano. O Wesker é um cara que não tá nem ligando, ele quer poder. Então, eu vou matar o William Burke. Daí, o que vai mudar? Não sei! Então, assim, o grande problema do filme é um filme de 1h40. Esse é o maior problema. 1h40, extremamente corrido,
com tudo misturado, tudo bagunçado, com cenas e diálogos aleatórios e desnecessários, tipo a parte que o chefe Brian esculacha o Leon. Você é vergonha da profissão! Tipo, só pra ficar engraçado. E não deu, porque eles misturaram todo mundo, misturaram tudo, meteram aquele pós-créditos lá do Wesker acordando e virando o Albert Wesker. E é isso. Ah, tá. E a Ada é chefe dele. Isso pra mim também foi foda. Aí ele fica, nossa, a claridade. Tudo bem que eu gostei daquele ator como Wesker, mas tipo, esse é o problema. O cara quis enfiar Resident Evil 1 e 2, excluiu o 3, já vai pular pro Code Verônica, que vai ter o Barry, que talvez vai ter coisa do Resident Evil 4. Em um filme de 1h45 não dá pra você contar 2 histórias com 4 protagonistas, 5 porque o Wesker é meio protagonista, 5 protagonistas e cada um fazendo uma coisa diferente e de repente eles misturam tudo e tudo acontece ao mesmo tempo. Então essa foi a maior, na minha concepção, é a maior cagada do filme. Eu não liguei pra CGI, não liguei pra caracterização, não liguei, eu assisti o filme e eu gostei. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Foi divertido assistir o filme as 2 vezes que eu assisti, eu vi legendado e dublado, mas é muito corrido. Por um próximo filme, eles vão fazer Code Verônica, eles têm que focar o quê? Só no Code Verônica. Como eles já colocaram, 4 protagonistas. A Sherry é ridícula. A Sherry nada naquele filme é a mesma coisa. A Sherry só tá lá porque ela tá lá. Tá bom. A Lisa Trevor, um desperdício enorme, porque ela é amiga da Claire. Mano, quem jogou o primeiro Resident Evil sabe que não tem nexo aqui. Então o filme, eu concordo que o filme falha em muitas coisas e é assim que a gente faz aquela vistinha grossa, entendeu? É um filme ruim, podia ter sido muito melhor, mas vai ficar só nisso aí. E provavelmente vai ter um 2 logo mais. Eu não quero! Eu falo assim, tem mais algum adendo pra fazer? Eu espero que não tenha uma continuação. Eu espero que tenha, pra mim ver, sabe por quê? Porque o primeiro ele bateu a meta de o que ele tinha que bater. Então, pra um próximo, pode ser que eles tenham dinheiro a mais. Que aí vai ser aquele momento que a gente vai poder ver, falar, realmente foi por causa do dinheiro. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E assim, a gente sabe que o Paul Anderson meteu a mão no filme, né? É o diretor, produtor executivo. É por isso que o filme é meio cagado também. Isso nós temos que concordar, ele é realmente um filme cagado. Não tem jeito. Bom, a gente já passou um pouquinho do horário que a gente já tinha planejado, né? Um papo bem divertido. A gente fez bem o próprio filme, né? Deu uma corridinha ali, mais de um protagonista, mas no fundo acabou saindo tudo divertido. Quer acrescentar alguma coisa? Ao contrário do filme. Pelo menos deu certo. Quer dizer, vamos ver aí como é que vai repercutir, né? Mas deu certo, foi divertido. Quer acrescentar alguma coisa, Samuel? Quer fazer jabá? Pode fazer merchan do canal? Fica à vontade. Para aqueles que não conhecem o canal chama-se Coisa Idiota, não sei se vai estar aí na descrição do vídeo. Eu vou colocar. Vocês podem estar entrando lá, deixando like, se inscrevendo. Podem até comentar, gente, eu vim aqui pelo Gui. Não se preocupem que logo menos eu vou lançar... Isso, porque eu não lembro os nomes dos canais. Tanto é que eu só lembro o nome das pessoas. Por exemplo, Monique. Eu sei que é Database, então... mas Resident Evil Database, mas eu não falo Resident Evil Database, sabe? Ah, tá. Então, o Gui Teline. Vim pelo Gui Teline. Porque Gui é muito válido. Não, mas calma que a gente já chega. Você é a outra engrenagem ali que faz o nosso canal rodar. Mas prossiga com o seu jabá. Para quem gosta de conteúdos do Resident Evil, Remake, né? Vocês podem estar esperando que logo menos eu vou estar lançando uma versão, obviamente, mais fácil para Resident Evil 3, um Resident Evil 2 que também não é difícil. Como eu tava falando, ele tá mais focado no terror do que na ação. Inclusive foi o motivo pelo qual eu tô fazendo o Resident Evil 3 Resident Evil 2 Remake de novo, né? Porque eu não gostei do resultado que ficou o original, né? Infelizmente, fiquei muito desgostoso. Por isso eu tô fazendo o Director's Cut, digamos assim, né? Eu espero muito que vocês gostem. Eu gostei muito de participar do podcast. Poderíamos ficar conversando muito mais. A gente vai fazer outro podcast pra gente conversar mais. Pode ficar tranquilo. Porque realmente tem muita coisa pra falar, tem muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra gente debater, não só sobre o filme, não só sobre os remakes, mas sobre muita coisa. Resident Evil é um campo vasto. Se você é fã de Resident Evil, para de brigar, para de encher o saco, porque a comunidade de Resident Evil
é chata demais. É muito chato! Tem gente que fala assim, eu gosto dos clássicos, não gosto da outra era. Então respeita quem gosta. Eu gosto de todos, inclusive dos 6, que não é o meu preferido nem de perto, mas eu zerei ele recentemente. Ele é um jogo legalzinho, não é um jogo bom, ótimo, é um jogo legalzinho que dá pra você jogar com os amigos pra zoar uma vez na vida. Então, assim, respeita quem gosta de outras eras. Se você gosta dos clássicos, goste dos clássicos. Se você gosta dos shooters, jogue os shooters. Se você gosta dos primeiras pessoas, pode jogar também. Mas para de frescura, gente. Vamos ser todos amiguinhos uns dos outros, porque é isso que a comunidade Resident Evil tá precisando, né? É isso que todas as comunidades estão precisando. Quanto mais fandom chato, todas elas são, mano, não tem como, é impossível. Sempre tem alguém que vai discordar, que vai discordar de outra pessoa e vai causar guerra. Não, mas aí que tá, discordar é normal. Eu falar que Resident Evil 6 não é um jogo bom, é normal. Mas você não respeitar outra pessoa é uma outra questão. Porque o problema é que a gente vê, só pra gente poder encerrar, a gente vê o quê? O pessoal discutindo feio, brigando, porque o cara que gosta do Resident Evil 6 é imbecil, não tem bom gosto, é fã Nutella. Não, tipo assim, sinceramente, o cara fala assim, eu só gosto do 4. Eu não acho que o 4 é o melhor da franquia, longe disso. Mas não é eu acho um bom jogo. Não, é um ótimo jogo. Só que não é porque eu acho que ele não acho que ele é um bom jogo que eu vou ofender o cara que acha que ele é o melhor jogo da franquia. Sim, por exemplo, o Master, ele só joga Resident Evil 4. Ele até tenta jogar outros jogos, outros Resident Evil, God of War, essas coisas, mas ele só ganha view mesmo, se você olhar pelas views do canal dele, com Resident Evil 4, né? E ele fala, com toda certeza, Resident Evil 4 é meu Resident Evil preferido e blá blá blá, é o meu jogo preferido, mas em momento nenhum ele desmerece outros Resident Evil. E é aí que a gente tem que ter isso na cabeça, né? Por exemplo, quando alguém fala assim, Resident Evil 4 é o melhor jogo da franquia, eu acrescento na frase da pessoa, pra você. Acabou. Porque gosto é uma coisa muito particular. Você não pode impor nas pessoas o seu gosto. Você pode falar, Resident Evil 4 é o melhor jogo da franquia, pra mim. Assim como Resident Evil 3, pra mim, é o melhor jogo. Então eu respeito quem, por exemplo, olha e fala, olha, não suporto Resident Evil 3 não ter história, porque é só correria pra lá e pra cá, é só Nemesis, até concordo, até falo, nossa, é verdade, faz sentido o que você tá falando, tá? Mas pra mim é o melhor jogo, por N motivos. Porque, sei lá, o fator replay dele é muito gostoso. Que delícia, cara! Porque eu gosto de jogar, porque foi um dos meus primeiros Resident Evil que eu zerei, pela dificuldade, etc. Então, vamos respeitar o amiguinho, né? Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Fica a dica aí. Além disso, Samuel, mais alguma coisa que você queira dizer? Sim, muito obrigado pelo podcast. Bom, psicólogo fala bonito mesmo. Mas eu não sou... psicólogo fala... sucinto, né? Viu lá? Mas assim, foi muito divertido o nosso bate-papo, a nossa conversa, bem mais voltada para o Resident Evil. Para um próximo podcast a gente combina, a gente grava de novo, a gente poder conversar de outros assuntos. Esse, como é um especial de 100 inscritos, é pouco, mas para mim já é muito. Então a gente tem que comemorar assim. Pensa assim, o jeito que eu sempre penso, cara, 100 inscritos são 200 olhos. Pois é. É verdade. Quer dizer, alguns são fantasmas, né? Mas você tem razão. O nosso querido amigo Pato ficou um pouquinho calado, mas acho que Resident não é a área dele, né? Exato. Eu ia falar isso, cara. Eu não como vocês que cresceram com Resident Evil, essas coisas. Eu, infelizmente, sou da próxima geração. E eu não peguei essa época do Resident Evil. Eu tive um PlayStation 1, mas o que eu só jogava era Crash. Tive o PlayStation 2, o que eu só jogava era Crash também. Porque Crash é um dos meus jogos favoritos do PlayStation 2. Depois eu fiquei muito tempo sem um videogame por causa de coisa de mudança, essas coisas. O único videogame que eu consegui pegar foi um 360. E com o 360, que foi a época que começou a fazer transação online, essas coisas, não dava pra pegar jogo igual de camelô, que era 5 reais, você pegava 3 jogos e jogava... Quem nunca, né? Foi na feirinha. Né?
Não, o Xbox já não era isso, porque para desbloquear era uma fortuna, então eu só jogava jogo que meu pai conseguia comprar no Xbox. E como já tinha perdido o hype do Resident Evil, eu não consegui me aprofundar. Só fui me aprofundar no Resident Evil por um canal que amo muito de paixão, que é o DMFW. Eu pensei que fosse o Max. Não, o Max? Max MRM. Ah, não, é o DMFW, que é o cara que joga Resident Evil, e ele é um dos quadros maravilhosos, que é o Tudo de Errado com Resident Evil. Ah, eu sei quem é. Sim, e Tudo de Errado com God of War. O cara é ator, maravilhoso também. E foi nessa que eu me aprofundei. Porque eu conheci o jogo, é engraçado falar isso, porque eu conheci o Resident Evil melhor pelos erros dele. Porque o vídeo era só pelos erros do Resident Evil. Isso não me fez odiar os jogos, cara. O vídeo inteiro é literalmente falando os erros dos jogos e me deu vontade de jogar. Tanto que o que eu joguei do Resident Evil foi o Resident Evil 4 na casa de um amigo meu, que ele tinha o jogo. Maravilhoso, foi uma das melhores sensações que eu tive foi zerar aquele jogo. Olha, vou falar pra vocês. Eu gostava muito dos youtubers grandes, mas depois quando a gente percebe o quão difícil é entrar em contato com eles e como às vezes eles não são tão humildes quanto parecem, você começa a pegar tipo um ranço, sabe? É normal. É triste, né? Valorizem os canais pequenos, porque os canais pequenos serão os youtubers grandes de amanhã. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Quando fosse tirar dinheiro de vocês, cara, pelo amor de Deus. Pois é. Faz parte, gente, faz parte. Cara, na minha opinião, tinha que juntar todos os youtubers, assim, do Brasil e do mundo e se juntar contra o YouTube, porque o YouTube é a coisa que mais ferra a gente. Não dá certo, não. Antigamente ele era bem mais fácil. Meu querido Pato, Quaquá, suas considerações finais. Cara, podcast maravilhoso. Que bacana, dona, que bacana. Hoje, eu acho que eu vou estar respondendo também pelas pessoas que estão assistindo. Eu aprendi muitas coisas hoje. Além das suas opiniões, além de conhecer o Samuel melhor, conhecer a gente melhor. Então olha aí. Muita coisa eu aprendi porque, cara, foi alguns ensinamentos do que falava, sabe? E dá pra ver, tipo, algumas realidades, que é a realidade do indie, né? A realidade de um produtor independente. Cara, essas pessoas sofrem muito, é por isso que tem que valorizar esses caras. Tem gente... Não dizendo que o Samuel não é, mas tem gente que faz obra de arte tão boa, e é tipo grupo de 2, 3 pessoas que faz um jogo muito melhor do que um grupo. Um exemplo, mano, o GTA é remake ou remaster? Ah, sei lá. Era um grupo gigante que usou a Unreal pra fazer o bagulho, cara, que treco horrível. Aí você vê, Spiritfarer, um exemplo. O grupo é um jogo indie. Não tem grupo algum, cara. Deve ter tipo 7 pessoas no máximo. E é um jogo maravilhoso. Eu cansei de chorar com aquele jogo. Que lindo, cara. E é isso que a gente, cara, eu valorizo muito, muito mesmo. Gente que desenvolve seus próprios jogos, gente que tem inspiração de olhar em algum lugar e falar, cara, eu quero fazer eu quero mostrar para as pessoas que eu posso fazer também. Eu acho isso muito, muito bom, que você, além de provar para si mesmo, você faz outras pessoas felizes. Tanto que eu falei no comecinho, que, nossa, que jogo maravilhoso. RPG Maker do Resident Evil, era isso que eu tava precisando. É só vocês olharem Hollow Knight, por exemplo. Undertale. 3 pessoas. Undertale é um cara só. Eu não tô brincando. É só o Toby Fox. Porque na época, a namorada dele, que é a Temi, não tava ajudando ainda. Ela começou a ajudar depois em outros projetos dele, que ele foi trabalhar em Pokémon. Olha, meu irmão, ele trabalhou em Pokémon, cara. Olha como é que o cara cresceu. É isso que a gente tem que alavancar. Que eu gosto, tipo, essa parada, eu já falei isso pra muitas pessoas, que tem essa questão do orgulho. Eu gosto de ser um degrau. Se você quer me usar pra vida, me usa, cara, vai com tudo, eu te dou pezinho, que ajuda comigo. Porque eu quero ver você chegando lá, tá ligado? E falar, pô, eu ajudei esse cara. Ele tá lá porque é um selho do sucesso dele, eu ajudei, tá ligado? Eu fico orgulhoso pelo cara. Isso que é legal ver. Como aqui, tá ligado? Tipo, não é muita coisa. É bastante coisa. Talvez seja alguma coisa. A gente tá ajudando o Samuel. Ele tá ajudando a gente, né? Agora você tem que me ajudar a te ajudar. Uma troca equivalente.
Nada mais justo, né? Uma mão lava a outra. Canal pequeno tem que se ajudar. Por favor, me avisa antes, quando você for fazer o podcast, tudo bonitinho, quando vai lançar, que eu vou pedir pro pessoal do meu canal. Sei que não é muita gente, mas pode ser que apareça alguém. Mas a sua quantidade de inscritos, mais a minha quantidade de inscritos que realmente acompanham o nosso canal, já dá uma quantia bacana, né? Uhum. Pelo menos um pouquinho ali de cada um, a gente acaba se ajudando. Mas as minhas considerações finais, infelizmente a Capcom decepcionou não só a mim, como a muitos jovens senhores, né, que decepcionaram com o remake do 3 e com a sua fábrica infinita de Resident Evil e Street Fighter. Eu gosto, mas eu já tô começando a falar, mano, tem Dino Crisis, tem Capitão Comando, tem Strider. Enfim, eu posso ficar até amanhã falando do conteúdo que a Capcom tem, principalmente dos anos 90 e 80. Mas minhas considerações finais tem essa da Capcom, e eu acho que realmente o que você falou faz sentido. A fanbase do Resident Evil é muito chata. É muito chato! Você olha assim, você fica olhando e fala, meu Deus do céu. Todas são. Todas têm a sua chatice, mas a do Resident Evil é complicada. E eu, né, querendo ou não, a gente acaba fazendo parte. E do que o Davi falou, sim, tem que valorizar produtor indie, não só produtor indie de fora, mas daqui do nosso país, porque agora você tá fazendo um remake de um jogo favorito, amanhã você lança o seu próprio RPG, né? Que era o caso daquele jogo lá, que infelizmente, né, não vai ver a luz do dia, mas e aí ele bomba, e quando você vê, ele tá por aí. A Lenda do Herói, né, do Marcos Castro, começou assim, era um joguinho indie, e agora tem pra PlayStation 4, Xbox One e Switch, né? A Lenda do Herói não começou nem como jogo, olha aí. Era um vídeo do YouTube, né? Pois é, então a gente tem que valorizar assim o nosso conteúdo também, né? Com certeza. Bom, mas é isso então. Primeiramente, muito obrigado a todo mundo que ouviu o podcast ou que deu uma olhadinha, todo mundo que curtiu, compartilhou, vai fazer isso. Quem não olhou também, não quis ouvir, não teve paciência ou qualquer outra coisa, muito obrigado também. É porque eu vou dizer, só chata, Guilherme, não tem como, eu vou ter que ressaltar aqui. Infelizmente, você não tá me dando aumento suficiente, então eu vou ter que falar. Vai, Lipe, fala aí. Esse podcast aqui... Eu sou obrigado a falar. Esse podcast aqui que tá uma porra. Esse podcast aqui, o horário permite? Não, Guilherme, vou dizer. Você é um banana. O quê? Como? Bananão. Puxa. Que merda, hein? Os xingamentos aqui tão bons, hein? Bumbum sujo. Muito obrigado ao Samuel, né, que participou aqui, junto com o canal Coisa Idiota, quase que eu falo o nome de outro canal, mas que trouxe aqui não só um pouquinho, né, do Samuel, pra gente ter uma ideia de quem é, do que ele faz, onde ele vive, o que ele come. Segundo ele mora na Zona Sul, eu não sei nem se eu podia falar isso. Ou ser sequestrado. Mas que no fundo a gente sabe que até onde a gente sabe é gente como a gente, né? Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado participar, e já saiba que um próximo convite vai rolar, né? Então já fica aí o convite. Meu caro Pato, meu querido irmão Quaquá, muito obrigado por ter participado. Você vai ser sempre o partner, né, do podcast, então se prepare para os próximos, que nós já temos mais 3 convidados ali. É certeza, sendo um dos nossos próximos podcasts, são 2 convidados de uma vez. Eita! Então a gente já sabe que vai vir mais podcast, tá? Não vou falar quem são e o que fazem e onde vivem, mas eu garanto que vai ser uma experiência legal. O miserável é um gênio! Confiram no próximo episódio Fanduberscast. Então, se você que tá ouvindo agora aí, tá terminando de ouvir esse podcast, se você gostou, já deixa aquele like, naquela história toda, ativa o sininho. Tem que mendigar mesmo. Tem que mendigar. Ativa o sininho, compartilha, se inscreve, fala, olha, ouvir um podcast é um cara que tem uma voz chata. Compartilha também, fala pro cara ouvir, qualquer coisa, depois a gente conversa. Um grande abraço para todo mundo que tá ouvindo, pro nosso convidado, pro meu parceiro Davi Pato, e até um próximo Fanduberscast na Voice Players.